que o pensamento positivo não funciona? Por que a lei da atração não funciona? Por que as técnicas de Access Consciousness não funcionam? Fica aqui que eu vou trazer para vocês algumas informações para vocês que estão achando que isso não funciona na sua vida, ok? Na verdade, eu vim aqui para responder uma pergunta de uma seguidora minha, né? Que ela fez essa pergunta. Então, eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero trazer nesse vídeo aqui. Oi, tudo bem? Conheci seu canal ontem e estou maratonando seus vídeos desde ontem. Conheço e pratico Access há bastante tempo, mas não consigo sair da escassez. Já não sei mais o que fazer. Aí eu respondi para ela, né, que ela estava falando num vídeo que eu gravei sobre controlar o pensamento, como nós controlamos o nosso pensamento para realizar aquilo que nós desejamos na nossa vida. E aí eu falei para ela assim: o milagre é cuidar do pensamento. Porém, como eu estava respondendo em um vídeo, né, não teria como eu responder em texto tudo que eu precisava explicar para ela. Ela me coloca assim, respondendo o meu comentário: mulher, mas acordo fazendo os processos, faço uma playlist no YouTube, ouço e repito hoje, ontem, todos os dias. Foram uns 40 vídeos, todos praticados, uso todas as ferramentas, às vezes dou um tempo e relaxo. Faço coisas diferentes e dou o meu melhor no trampo. E mais possibilidades, mas aparece um trem mais forte do que eu, só tenho criado cocô. E é assim em todos os setores da minha vida. Então eu falei para ela que eu ia responder isso através de um vídeo, porque seria impossível eu tentar explicar alguma coisa, né, por texto ali respondendo ela ali. Então por isso que eu tô gravando esse vídeo agora aqui. Então o que eu fiz? Lembrando que eu estudo isso, técnicas da lei da atração, da gratidão, desde 2003, né, o poder do pensamento, e o poder do inconsciente, do consciente, do subconsciente, né, e tudo isso. Então aqui agora eu vou fazer eu fiz umas anotações para que eu não esqueça, né, do que eu precisava falar para essa pessoa, a minha seguidora. O nome dela vamos falar aqui, Fátima, né? Ela vai assistir, ela vai saber que é para ela esse vídeo, porque ela está maratonando todos os meus vídeos. Então, Fátima, olha só. Então, voltando ali, eu estudo isso desde 2003, mas primeiro eu não acreditava que seria possível. Primeiro eu acreditava que as coisas elas existiam e eu sentia de acordo com a realidade que eu estava vivendo e eu pensava também de acordo com aquela realidade. E aí vem a primeira chave. Primeiro tudo acontece no nosso pensamento, para depois nosso sentimento junto ali com o pensamento, né? Mas primeiro a gente pensa, sente e cria essa vibração para criar as coisas que nós queremos na nossa vida. E aí você vai entender o porquê que não acontece muitas vezes. Então, as ferramentas que eu utilizei. Faça sempre perguntas. No Access Consciousness a gente trabalha com perguntas para abrir novas possibilidades, né? As perguntas elas servem para nos mostrar novos caminhos, porque na verdade o que acontece? Quando nós já determinamos que algo existe na nossa vida, a gente não dá mais abertura para outras possibilidades acontecerem. E isso que nós já conhecemos, a gente já conhece, né? Não precisamos mais ficar ali parado, principalmente quando isso não é agradável aos nossos olhos. Então, sempre faça perguntas no como. Sabe, perguntas como pode melhorar, como eu posso resolver isso, como pode ser mais fácil. Inclusive, eu tenho perguntas aqui no canal do YouTube para várias coisas, né? Para você ter uma ideia de como se faz perguntas. Muitas pessoas fazem a pergunta no porquê eu não estou conseguindo isso. Quando nós estamos fazendo uma pergunta no porquê, nós estamos procurando o errado das coisas, o errado de nós, e nós estamos vivendo no passado. Viver no passado, fazer uma pergunta do porquê é viver no passado. E viver no passado não vai me trazer nada de novo no futuro, certo? A gente vai só repetir as coisas do passado. Então, nunca mais faça a pergunta por que isso acontece comigo, por que comigo não funciona, por que, o que eu estou fazendo de errado.
Muitas pessoas falam assim, né? Eu mesma era essa pessoa. O que eu estou fazendo de errado que a minha vida não funciona? A gente tem que perguntar o que está certo sobre isso, que eu não estou percebendo. Algo ali eu preciso aprender, né? Outra coisa também que a gente tem muito é não acreditar nisso. Quando eu tô fazendo, às vezes eu assisto um vídeo, me empolgo, né? E eu vejo, nossa, olha que legal. E eu já vi pessoas que fizeram essa ferramenta e melhorar de vida e tudo. Mas eu faço 2, 3 dias e não funciona para mim. Lembre-se, quantos anos você tem? Quantos anos você viveu com aqueles pensamentos, viveu criando a realidade que você tem hoje? Tudo que você tem hoje é uma criação sua. Tudo que você tem hoje é uma criação sua. E isso é fantástico, porque nós criamos tantas coisas na nossa vida que a gente nem imagina que seria possível criar. E a gente criou. Então, por que não criar aquilo que a gente realmente deseja, né? Agora, então, a primeira questão aqui, faça perguntas. O segundo ponto que eu falo aqui nesse vídeo, como ela falou de escassez, né, financeira, eu vou trazer mais específico sobre o dinheiro. Então, assim, ó, você precisa focar no dinheiro, ao invés de focar na falta. Muitas vezes, quando nós estamos sem dinheiro, nós ficamos focando na conta que a gente tem para pagar, na falta do dinheiro, e a gente fica sentindo isso. E isso é muito mais forte em nós do que eu agradecer pelo dinheiro que eu tenho, né? Porque a gente se habituou a isso, é um hábito, tá? É um treinamento. Isso funciona assim, e ele é um treinamento e todas as pessoas são treináveis. Então é possível mudar sim. Então, ao invés de você ficar focado nas dívidas, na falta, no medo de ficar na escassez, tudo mais, você precisa focar no dinheiro. Aquilo que você foca cresce, certo? E se você está na escassez hoje, é porque você está focado na falta. Então, como você pode ter mais dinheiro? Perguntas, ó. Como posso ter mais dinheiro? Como posso ter mais facilidade com o dinheiro? Como eu posso gerar mais dinheiro, criar mais dinheiro? Não é ganhar, tá? Porque ganhar é só criança que ganha. O adulto, ele gera dinheiro, ele faz dinheiro, tá? Então, lembre-se, focar naquilo que interessa. Ah, eu não quero ficar sem dinheiro. Não adianta você fazer esse tipo de coisa, porque você está focando na escassez. Você vai querer o dinheiro, né? Eu escolho ter dinheiro. Inclusive, a palavra querer, ela também indica falta. Porque se eu quero, eu não tenho, né? E se eu não tenho mais disso, eu vou ter mais falta. Aquilo que eu tenho se multiplica na minha vida. Então, se você quer dinheiro, você precisa se sentir que você já tem o suficiente, o mais que o suficiente, se sentir rico, se sentir rica. Você precisa ser primeiro para depois você ter. Todo mundo fala isso, né? No desenvolvimento pessoal. Para você ter, você tem que ser. E é bem interessante isso, bem complicadinho, né? Eu digo complicado para vocês entenderem a minha linguagem aqui. A gente normalmente não fala em complicado, porque o cérebro entende que complicado é impossível, ou difícil também não, né? Então eu falo a palavra interessante. É interessante que a gente fica focando naquilo que a gente não quer. E o nosso cérebro, ele vai entender que aquilo é bom para você. E ele vai criar mais condições disso na sua vida. Então, por isso que eu disse, né, na resposta lá, você precisa cuidar do seu pensamento. O seu pensamento é a única coisa que você consegue mudar nessa realidade. Nós conseguimos controlar o nosso pensamento. A gente não pode parar de pensar. A gente nunca para de pensar, mas a gente pode escolher o que você vai pensar. E tudo aquilo que você está pensando hoje está criando o teu futuro. A escolha é sua, né? Eu, às vezes, quando vem um pensamento, eu já faço as ferramentas. Por exemplo, a quem pertence isso, que é uma ferramenta que está aqui mais para baixo também. A quem pertence isso, quem eu estou querendo honrar com isso, que também vou explicar ali. Então, vamos voltar aqui, focar no dinheiro, naquilo que você quer. Se você quer saúde, você vai focar na saúde perfeita, não na cura da sua doença, entendeu? Se você está pedindo pela cura da sua doença, você está focando na doença. E mais disso vai ter na sua vida, tá? O universo só nos diz sim para tudo aquilo que você escolhe.
E por mais que você diga, eu não estou escolhendo, mas se você está pensando, sentindo e falando o tempo todo sobre isso, você está escolhendo. O universo ele não entende que você está dizendo, isso é bom, isso é ruim. Para o universo não existe bom ou ruim. Existem criações. Aquilo que você está pensando, está sentindo, está vibrando, está criando. E está tudo bem, né? E então, continuando aqui. Focar o pensamento no que você quer. Direcionar seu sentimento para como se já estivesse acontecido. Então, o que você vai fazer? Você vai agradecer, só agradecer. Porque quando você pede, é porque você não tem. Se você não tem mais disso, você vai atrair, ou seja, mais falta daquilo que você está escolhendo. Então, você precisa fazer o teu pensamento e o teu sentimento ser direcionado para aquilo que você já tem. Mesmo que você não tenha agora no momento, seus olhos não estejam vendo. Mas você precisa sentir, você precisa fazer com que o teu cérebro entenda que você já é, né, aquilo que você quer se tornar. E você tem que sentir, você tem que vibrar com isso e acreditar que aquilo é real na sua vida. E aquilo vai ser real na sua vida, certo? Então, assim, agradecer. Eu parei de pedir. Quando eu entendi isso, eu parei de pedir. E eu parei de focar na solução dos meus problemas. No caso da escassez, né? O que eu tenho que fazer, o que eu faço aqui, né? Aquelas perguntas, meu Deus, eu vou... E aí a gente acha um monte de soluções. Eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer um financiamento, eu vou fazer alguma coisa aí. E não é isso. A gente não pode fazer esse tipo de atitude, ter esse tipo de ação. A gente primeiro precisa fazer perguntas e observar aquilo que é leve ou é pesado. O leve é assim, leve e pesado, você sente no seu corpo. Quando você faz uma pergunta, você vai perceber se aquilo fica gostoso para você, aquela sensação gostosa, ou ela fica pesado, angustiante. Se for leve, gostoso, feliz, você continua. Caso contrário, você para, porque tudo que gera peso na nossa vida vai te trazer mais disso. Então, se você escolhe facilidade, você escolhe progresso, você precisa escolher as coisas fáceis da vida, aquilo que te traz leveza. Seguindo mais um pouquinho aqui, fazer a pergunta a quem pertence isso, né? Porque muitas vezes repetimos a escassez dos nossos antepassados. Nossos pais sofreram com escassez e a gente inconscientemente começa a repetir tudo isso. Então, será que é meu mesmo isso? Será que não é meu? O nosso corpo ele é como um radar, ele capta a informação das outras pessoas. Todas as pessoas que a gente convive, né? Aqui eu vou misturar muito, gente, a neurociência, as energias e tudo que eu aprendi, porque não tem como eu separar a linguagem daquilo que eu vivo na minha vida, né? Porque a neurociência fala que você recebe, né, aquelas informações do inconsciente, né, que você tá ali porque você acreditou que aquilo era a verdade, que era a realidade das pessoas, né, através de seus pais. A energia já fala assim, que nós somos um radar que captamos as informações das outras pessoas. E às vezes não é nem dos nossos pais, às vezes é dos vizinhos, às vezes é de pessoas que a gente nem sabe, né? Quantas pessoas hoje vivem na escassez? Quantas pessoas vivem com medo? Tudo isso, gente, tá no ar e nós estamos captando o tempo todo. Por isso é necessário que a gente tenha consciência dessas coisas para a gente tentar perceber, isso é meu? Verdade? Isso é meu? Essa é uma pergunta que você pode fazer quando tiver um sentimento de medo, por exemplo, de dúvida, de tristeza. Verdade? Isso é meu? Se você fazer essa pergunta umas 3, 4 vezes, você vai perceber que vai gerar um sentimento em você. Se for sentimento de leveza, você já sabe que não é seu. Se for pesado, você vai resolver a fazer outras perguntas, né? E assim vai. Então, direcionar o sentimento para como já estivesse acontecido. Na Bíblia tem uma frase assim que eu falo em todos os meus vídeos, que é a frase de cura para mim. Aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus falou isso, acho que em Mateus, tá? No Evangelho de Mateus ele falou isso. Então, o que eu trabalho hoje nessa linguagem? Não sou eu só, tá? Eu li em outros livros, né?
que se eu tenho saúde, mais será dada. Se eu tenho doença, mais será dado. Se eu tenho dinheiro, mais será dado. Por que dizem, né, que rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre? Mas não é porque ele é pobre, né, a gente é pobre que a gente vai continuar pobre. Não é que a gente é rico que vai ter mais riqueza. É o sentimento que está por trás, a certeza. O rico, ele sabe que ele é rico, ele sabe que ele sente que ele tem e ele sabe como fazer mais dinheiro. O pobre vive com medo, né? Eu falo do pobre assim no sentido geral, não só a pessoa que tem falta de dinheiro, né? Mas enfim, só para dar uma olhadinha sobre isso. Outra coisa, falando em dar uma olhadinha, já quero acrescentar aqui. Muitas vezes nós ficamos, mas eu não tenho isso, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui mais pra frente, que é o perdão. O perdão, se você quer ter dinheiro, você tem que dar perdão, pedir perdão, perdoar tudo e todos, até um dos próximos tópicos aqui. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho quem perdoar. Talvez conscientemente já não tenha mais, mas a gente sempre existiu na nossa vida pessoas, coisas, situações que não nos agradaram muito. E a gente sempre, né? Quem não, né? Como eu estava assistindo uma live hoje da Gabi, a Gabi disse, se você não sente mais nada dessas coisas, está na hora de você desencarnar. Porque nessa realidade a gente vai ter situações problemáticas para resolver, para mostrar para todo mundo como que é que se resolve as coisas. Estamos aqui para resolver, né? Então, ao invés de você dizer assim, mas eu não vou perdoar, eu não preciso perdoar, isso é balela, né? Tem gente que acha que tudo isso é só conversa fiada e, né? Por que não testar? Por que não testar? Se você está com um problema, você precisa achar o ponto para resolver, só isso. Pare de negar as situações. Pare de negar as situações. Pergunte o que eu tenho aqui para resolver. Quem eu tenho aqui para perdoar? E muitas vezes você não vai encontrar conscientemente, porque talvez você já perdoou tudo, talvez já mudou muitas situações, porque eu acho quase impossível uma pessoa não ter nada para perdoar. Mas mesmo que não tenha, faça exercício de perdão mesmo assim. Faça para você. Faça para tua família, para os seus pais, para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus patrões da vida toda, né? Sempre faça, porque em algum momento vai estar a chave da vitória, né? Que vai virar essa chave que vai acontecer na sua vida. Então é isso, sempre façam tudo o que for possível. Você está assistindo uma live, ao invés de você ficar questionando, isso é mentira, mas aonde que está escrito isso? Isso é cientificamente comprovado? Por que não você fazer uma experiência por você mesmo e você comprovar? Eu, quando comecei esses estudos, eu vivia com depressão, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enxaqueca. Muitas pessoas já conhecem minha história aí. E eu pensava assim, bom, no fundo do poço eu já estou. Por que não eu tentar isso, né? Eu vou tentar. Eles estão falando lá, eu nem confiava, eu não acreditava que seria possível, porque a minha realidade era totalmente outra. Mas eu me dei a oportunidade de pelo menos testar, certo? E foi testando que eu me curei de tudo isso. E hoje minha vida, graças a Deus, está muito bem, né? E está melhorando a cada dia, porque a gente sempre vai ter o que aprender, o que melhorar na vida, né? Então não é porque eu cheguei num estágio que eu dizer, agora eu vou parar. Não, se eu parar, vai voltar. Pessoal, é que nem banho. Se você tomar banho hoje, amanhã você tem que tomar de novo, né? Porque senão vai feder. E a nossa vida, nossos pensamentos são assim também. Só que chega um momento que ele vira hábito e acaba que não é mais difícil, tá? Então vamos mais pra frente ali. A quem pertence isso? Muitas vezes repetimos a escassez por honra a alguém. Quando vem essa sensação de escassez, eu não vou comentar aqui porque eu vou me emocionar. Mas assim, eu tenho um episódio na minha vida de uma pessoa que ela vivia na escassez. E eu, cada vez que me apresenta essa situação na minha vida, quando eu faço as perguntas, já vem essa pessoa na minha cabeça, né? Já me emocionei aqui. Então, a quem pertence isso? Será que eu não tô, às vezes, honrando essa pessoa com esses fatores na minha vida também, né? Então, faça essa pergunta também. Quem você está honrando com isso? A quem pertence isso?
Pare de pedir por algo. Quem pede não tem, já comentei aqui, né? E quem não tem, recebe mais do mesmo. É o que a física quântica fala, a gente só recebe mais daquilo que já tem dentro de nós. Aí que é o BO, né? Aí que é o BO, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar essa situação, né? Perdoar tudo e todos. Se você tem um problema, é porque existe algo que você precisa aprender. Senão você não estaria passando por essa situação. Então, o que você precisa aprender com isso, né? Existe algo que a gente precisa aprender. E eu acho que aqui, ó, a parte do perdão é uma parte muito forte na nossa vida. Porque quando a gente não perdoa, a gente não se acha merecedor, né? E quando a gente não se acha merecedor, a gente não recebe. E aí deixa de receber as oportunidades na nossa vida. Outro ponto que você pode estar fazendo é a reprogramação mental, né? Reprogramação mental a gente faz todo dia, o dia todo. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano, não tem folga, tá? É uma coisa que a gente precisa virar hábito na nossa vida. Com o tempo você vai perceber que não há necessidade de você estar assistindo um vídeo, de você estar aprendendo, porque você vai fazendo isso no seu dia a dia o tempo todo. Soltar nossos antepassados. Voltando aqui na reprogramação mental, uma coisa importante é que você faça principalmente a hora que você vai dormir e quando você acorda, porque o nosso cérebro está mais suscetível a informações. Muitas pessoas assistem filmes, né? Na hora de dormir, então tá reprogramando aquilo ali na sua cabeça. A novela que tu tá assistindo tá reprogramando na sua vida e ela vai se replicar em alguma forma. Talvez aquilo que aconteceu na novela, no filme, não vai acontecer na sua vida, mas aquilo criou uma energia, um sentimento em você e o teu corpo associa aquilo como é legal, você gosta de sentir aquilo. Então vamos trazer mais dessa sensação para o seu corpo? E aonde acontecem outras coisas para você sentir aquilo que você sentiu quando você assistiu um filme de terror, por exemplo, que seria o medo, né? E aí vem assalto, vem um monte de coisa, até a própria escassez, medo de alguma coisa acontecer, medo de doença, medo disso. Porque não é o que aconteceu lá, é a emoção que você teve ao assistir aquilo. Então por isso que eu falo, é muito importante você estar vigiando tudo que você está ouvindo, o que você está lendo, tudo. Tenha muita consciência disso. Tenha muito, porque está criando na sua vida. Não tem como fugir disso, tá? Outro ponto aqui é soltar nossos antepassados. Deixa seu pai, sua mãe, né? Na ideia deles. Aí a constelação familiar ajuda muito nisso, tá? Porque quando nós não aceitamos o que eles foram na nossa vida, as decisões que eles tomaram, a gente tende a replicar isso também. Tanto nos relacionamentos, na parte financeira, na parte do trabalho, do sucesso e tudo mais. Tudo, inclusive na saúde, tá? A gente replica tudo isso. Então nós precisamos fazer o exercício de deixar os nossos pais, eles são maiores do que nós. Eles tomaram as decisões perfeitas naquele momento, era tudo o que eles sabiam, né, para fazer. Então, e assim a gente também há 20 anos atrás, a gente tomou decisões que talvez hoje a gente diga, nossa senhora, né, que é isso, que foi aquilo? Mas naquele momento era o melhor que você podia fazer dentro dos conhecimentos que você tinha naquele momento, tá? Outro ponto é ensinar outras pessoas naquele assunto que você quer resolver. Por exemplo, quando eu aprendi as técnicas, eu comecei a ensinar pessoas a acalmar a ansiedade e a trabalhar a questão da depressão, porque era uma coisa que eu sofri muito, eu vivi 40 anos com isso, né? E tomei muito remédio na minha vida também. Então, só que quando eu comecei a falar sobre isso, eu me emocionava, que nem eu acabei me emocionando aqui no vídeo. E aí eu tinha minha preocupação, né? Como que eu vou falar para as pessoas que eu me sinto curada, que eu estou bem, mas se eu choro, né? Eu chorava de emoção, mas a outra pessoa não ia saber. Mas mesmo assim eu decidi ensinar os outros o que eu tinha feito para sair da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, né? E isso foi me fortalecendo mais ainda, porque quando eu falo para você, quem que tá gravando muito mais? É o meu cérebro, é a minha cabeça.
porque eu estou já acreditando naquilo que eu tô falando. Quando eu falo pra você é porque eu já testei na minha vida e eu acreditei que é possível, então tá gravando muito mais aqui. Então, se você tem uma situação que você precisa resolver, vai ler um livro e vai ensinar outras pessoas a resolver aquela situação. Ah, mas eu não tenho que know-how, né? Não tenho conhecimento, não tenho prática, não tenho vivência nisso para ensinar os outros. Não interessa. Vai ensinando um pouquinho que você pode. Você vai ver que logo você terá vivência para ensinar muito mais disso para as outras pessoas. E isso afirma em você, tá bom? Isso trabalha as crenças limitantes em você também. Outro ponto é limpar todos os nossos sentimentos de baixa frequência. Tristeza, medo, vergonha, culpa, né? Tem vídeos aqui sobre isso, sobre as frequências, então dá uma olhada lá. Eu preciso limpar todos os sentimentos de baixa frequência e eu preciso vibrar quanto mais eu puder no meu dia, 24 horas por dia, na alegria. Se eu vibrar na alegria, o meu corpo começa a entender que é disso que eu quero mais, né? Porque eu já tenho isso, lembra? Na live, no vídeo aqui que eu já falei, quando eu tenho mais disso, eu vou receber. Então, alegria, alegria, alegria. Gente, essa live vale ouro, tá? É live de milhões para ensinar vocês aqui o que eu aprendi em 20 anos, tá? Outro ponto, limpar crenças limitantes, conscientes e inconscientes. Aquilo que eu falei ali da questão do perdão. Conscientemente, às vezes a gente não precisa mais, mas no inconsciente tá lá te travando a sua vida. E para isso nós temos várias técnicas para te ajudar no inconsciente, como a hipnose, inclusive dá para fazer online, as barras de Axis que eu trabalho também, e muitas outras técnicas aqui de reprogramação mental quando você está dormindo, é muito legal você fazer isso. E por fim, que eu deixei aqui, é o exercício de soltar. Ou seja, não fica preso naquilo que você já acreditou que você já tem. Quando a gente tem algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você sonha muito em comprar um carro. E aquilo todo dia, né? Você olha nos jornais, você tá vendo ali o tempo todo, aquela ansiedade, aquela coisa, né? Expectativa. E aí chega o dia que você comprou teu carro. Semana seguinte, como você se sente com esse carro? Não tá numa paz, numa tranquilidade? Tá tudo bem, eu não preciso mais disso, esse aqui já tá resolvido, agora eu vou para outra. Essa é a sensação que nós temos que ter. A certeza de que já está resolvido e não ficar ali grudado, porque quanto mais eu fico grudado o tempo todo naquilo ali, né, no carro, nesse exemplo que eu dei, mais difícil de vir para você, ok? Claro que você também não vai relaxar. Você deixa o carro guardadinho lá nos teus sonhos, você já profetizou que já aconteceu na sua vida e você vai agradecer. Agradece pelo seu carro. Agradece pela sua casa, agradece pelo aumento de salário que você teve, agradece pelas vendas que você realizou, agradece. Esses dias eu estava assistindo uma live que ele dizia assim, parabéns, né? Você olhar no espelho, é um exercício, você vai no espelho e olha assim, e olha para você e fala assim, parabéns fulana, fala seu nome, como se fosse eu aqui agora. Parabéns Eloanda, pelo seu carro novo que você comprou. E você vai falando, parabéns pelo seu carro novo, parabéns, olha como você conseguiu esse carro novo, parabéns, parabéns, e fala muitas vezes até você sentir a emoção. E quanto mais você falar, mais perto do seu sonho se realizar, ok? Então, pessoal, hoje é esse vídeo, não vou me estender muito aqui, era para responder essa perguntinha, tá? Quem gostou desse vídeo, comenta aí. Eu vou deixar para vocês um arquivo, né? Um PDF sobre essas ferramentas que eu passei para vocês. E quem quiser, comenta ali, eu quero, que eu vou mandar para você no privado, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.